Salve galera, eu sou Everaldo Rodrigues, este é o Estante Etérea, e antes de Hercule Poirot ou Sherlock Holmes, havia C. Auguste Dupin. Bom galera, hoje eu venho nesse vídeo aqui para falar um pouquinho para vocês da importância, né? Não é bem uma resenha, mas sim da relevância e da importância do texto Os Assassinatos na Rua Morgue, do Edgar Allan Poe, que está presente aqui nessa edição maravilhosa que a Dark Side lançou com alguns contos do Edgar Allan Poe. O primeiro volume de uma série, provavelmente vai ter mais um segundo volume, chamada Medo Clássico Edgar Allan Poe, que traz aí, ou pelo menos é o que eu acredito, tem a intenção de trazer a obra completa do autor aqui para o Brasil, em edições que são aí padrão Darkside, em estética, em qualidade gráfica, né? E Os Assassinatos da Rua Morgue, ele é um dos contos que está aqui nessa coletânea, em uma seção à parte chamada Detetive Dupin. Por quê? Porque Edgar Allan Poe criou esse personagem incrível e antológico chamado C. Auguste Dupin, que é nada mais nada menos que o primeiro detetive da história da literatura, né? Então, Os Assassinatos na Rua Morgue, né, ou Murders in the Rue Morgue no original, é a primeira história de detetive da literatura, e eu vou tentar aqui explicar para vocês por quê. O primeiro argumento, óbvio e básico, é que ele é o mais antigo, né? Ele é a história de investigação mais antiga publicada, foi em 1841, então aí ele foi o precursor das histórias de detetive. Foi lançado em uma época em que essas histórias de detetive estavam ali fermentando, né, e começando a surgir, então ele foi seminal, ele foi fundamental para esse gênero, principalmente pela história ter saído em jornais, em folhetins, o que garantiu uma espécie de estrutura básica para a história policial, né? Lembrando que a história, para ser policial, não precisa ter a polícia, né? Eu já vou explicar isso para vocês daqui a pouco. E essa questão de ele ter saído em um folhetim, de ter saído no jornal, garantiu uma espécie de estrutura básica de narrativa que foi muito influente para outras histórias e para outros autores que surgiram mais para frente e criaram também detetives famosos, como por exemplo Arthur Conan Doyle e o seu famosíssimo, né, principal detetive da literatura, Sherlock Holmes. Então, por mais que o Conan Doyle tenha se inspirado em um professor dele para criar o Sherlock Holmes, né, o Sherlock Holmes ele tem elementos, ele tem inspirações nos contos do Edgar Allan Poe, sim, e eu vou mostrar para vocês por quê. Não querendo tirar a importância do Sherlock Holmes, claro, mas querendo assim mostrar para vocês que de fato Edgar Allan Poe, além de ter sido um contista incrível, um poeta incrível, ele também criou um gênero literário, né, que é o gênero das histórias policiais, né, dos romances policiais. Primeiro uma sinopse rapidinha de Os Assassinatos da Rua Morgue, né, nós temos ali C. Auguste Dupin, esse detetive amador, vamos dizer assim, e seu amigo, né, que é o narrador da história. Eles se envolvem ali na investigação de um assassinato brutal e bizarro que aconteceu nessa rua, na Rua Morgue, onde mãe e filha foram brutalmente assassinadas com crueldade, assim. Uma foi completamente degolada e a outra foi estrangulada e enfiada dentro da chaminé. E o C. Auguste Dupin, aliado à sua grandíssima intuição e inteligência, vai lá e descobre quem é o assassino. E é isso basicamente que é a história do conto. Não tem como eu contar mais a história pra vocês sem dar spoilers. Eu acho que vale a pena deixar o gostinho da revelação pra vocês, pra quem for ler, né? Por que Os Assassinatos da Rua Morgue é um dos primeiros textos policiais da história? Porque ele traz elementos básicos, né, da estruturação de uma história policial, né, que deram a base para que outras histórias aparecessem, de outros, não só do Allan Poe, né, que escreveu mais 2 contos com o C. Auguste Dupin. Esses contos também estão aqui nessa coletânea. Então, ao todo, ele só escreveu 3 contos com esse detetive. Talvez por isso não seja um detetive tão famoso quanto Sherlock Holmes, né? Tem mais de 60 títulos, se não me engano, em que ele aparece. Só pelo Arthur Conan Doyle, né? Mas o Poe, ele foi pioneiro em colocar 3 elementos que são básicos, né, na literatura policial, né? O primeiro, obviamente, é a presença de um crime, né? Acontece algum crime, chocante ou não, impactante ou não, mas que deixa uma vítima e que deixa aquela sensação de injustiça e que começa ali a causar alguma comoção, seja ela pública ou apenas num indivíduo da família de quem foi assassinado, ou roubado, ou sequestrado. Mas no caso específico, né, do conto de Edgar Allan Poe, esse assassinato leva à prisão de um homem que é inocente. Então a comoção ocorre por parte do narrador e do Auguste Dupin, que não se sente conformado em ver um homem inocente sendo preso, né? Porque ele já raciocina que o cara é inocente. Então, mas vocês vão entender por quê. No segundo elemento, né, que é o elemento da presença do detetive ou de uma investigação desse crime, né? Então, além do crime, acontece o crime, então esse crime é investigado, né? Então, é aí que ocorre o que às vezes pode ser uma confusão para muita gente, né? Que no romance policial, essa investigação não necessariamente precisa ser realizada pela polícia, né? O título policial é apenas um nome, é uma convenção, uma forma de chamar aquele gênero.
mas a investigação pode ser realizada por qualquer pessoa, seja ela um detetive da polícia ou um detetive amador particular, como é o caso do Dupin, né? O Dupin, ele tem um título de cavaleiro, né? O narrador do livro conta isso. Ele é um aristocrata ali de Paris que tem, assim, gosta de ter uma vida reclusa, que mora numa casa, assim, uma mansão, só ele e esse amigo dele sozinhos, onde eles ficam lá só lendo livros e apreciando arte, e a convivência humana para ele é uma coisa meio incômoda, né? Ele é um cara que gosta de viver isolado da sociedade, que prefere ler e estudar à noite, porque a noite traz uma tranquilidade que facilita, né, o seu raciocínio e tal. E ele é um cara especialmente astuto, né? A capacidade de análise dele é muito grande, de maneira assombrosa até. Então, o próprio narrador conta um caso em que ele chegou a adivinhar o que o amigo estava pensando, e ele vai costurando ponto a ponto para mostrar como que ele foi pela lógica e não por simples adivinhação. E esse é um elemento chave, né, para uma história policial, né, principalmente para as histórias policiais clássicas, né? Você ter ali um detetive de comportamento excêntrico, né? Uma pessoa assim meio que tem hábitos misântropos ou que tem poucos amigos, né? No caso de Sherlock Holmes, o único amigo dele é o Dr. Watson, ele é um cara isolado, e no caso do Dupin nós temos esse narrador. No caso do Sherlock Holmes, por exemplo, né, fazendo mais um paralelo com o Auguste Dupin, ele é um cara que tem, assim, confiança no método científico, ele é uma pessoa muito analítica, que nunca vai por explicações sobrenaturais ou bizarras, que sempre vai pela lógica. E esse é um elemento que está presente no conto do Poe, então o Poe também colocou essa pecinha-chave do romance policial ali, então é mérito dele também. E por último, aquele elemento que é, assim, o que transforma e que dá encanto às histórias, né, de investigação, aos romances policiais, que é a revelação surpreendente, né, no final. Você descobrir quem é o criminoso. Geralmente um monólogo do detetive explicando como ele chegou naquele ponto, né? Como ele descobriu o assassino, ou o ladrão, ou o sequestrador, ou o farsante, o que seja. É aqui que o charme da escrita do Edgar Allan Poe se mostra, e a genialidade da escrita dele, a genialidade de como ele consegue construir os fatos para fazer com que aquela solução estivesse na sua cara o tempo inteiro e ao mesmo tempo esteja tão discreta dentro do texto que você só descobre quando o detetive expõe aquilo, né? Então, isso é uma característica que precisa ser definitiva em uma história policial, né? A solução do crime, o suspeito, que seja, algum detalhe tem que estar na história para que o leitor não se sinta enganado, né? Para que o leitor não sinta que ele está ali descobrindo coisas que os personagens sabiam e ele não, né? Então é um detalhe que é muito legal, que é muito importante, que é um pouco ausente neste conto específico do Edgar Allan Poe, né? Porque quem sabe do final desse conto vai entender do que eu estou falando. É uma revelação assim bem chocante, bem diferente, mas que também vai um pouco como uma ideia ainda que está em crescimento, né? Então, quem leu vai entender do que eu estou falando. A surpresa da revelação do assassino é bem bizarra e pode ser que deixe você meio com uma pulga atrás da orelha por não ter tido um conhecimento prévio antes, mas por ser um texto pioneiro, assim, como ele é, eu acho que os Assassinatos da Rua Morgue têm todo um mérito impressionante, além da qualidade da escrita do Poe, que acho que faz com que esse pequeno detalhe seja deixado de lado para que você aprecie uma história impressionante como que é essa história, né? Tem outros elementos também que são presentes em romances policiais, mas que não necessariamente são determinantes, né? Como a presença de um escudeiro para o detetive, né? Um amigo, nesse caso o narrador do livro, alguém que conta a história, alguém que está do lado dele ajudando ele. No caso do Sherlock Holmes você tem o Dr. Watson, como eu já citei aqui. O Hercule Poirot tem um personagem que aparece e às vezes eu não me lembro bem o nome dele, mas eu vou deixar aqui na tela para vocês saberem do que eu tô falando. Então é uma característica bem marcante dos romances policiais que o Poe inseriu também, né? E também outra característica que é importante frisar é a ineficiência da força policial em resolver aquele crime, né? Então na maioria das vezes a polícia acaba pedindo ajuda desse detetive. No caso do Dupin, ele vai por conta própria, ele consegue autorização para investigar, porque ele não quer ver um homem inocente sendo preso, né? Eu já disse isso aqui no vídeo. E no caso do Sherlock Holmes acontece muitas vezes da polícia aí pedir ajuda para ele, né? Então são elementos assim que são mais sutis, mas que estão presentes em várias obras, né? Porque a polícia ela tem que ter as suas falhas para o detetive excêntrico, inteligente, fora da caixinha ir lá e mostrar que a verdade estava na cara de todo mundo e são as pessoas que não enxergaram, né? É por essas e outras, né, que Os Assassinatos na Rua Morgue é um dos textos mais importantes da literatura, um dos textos mais importantes do Edgar Allan Poe, e para quem é fã de romance policial, para quem gosta de Agatha Christie, para quem gosta
de tudo que está envolvido com esse gênero e do que veio depois, né? Séries de TV, filmes. A gente tem aí um vasto campo de publicações e de obras, de filmes, de romance policial. É muito importante a gente conhecer a gênese, né, desse estilo que é Os Assassinatos na Rua Morgue. E esse texto está aqui no livro Dark Side. Se você quiser comprar esse livro, eu vou deixar os links aqui na descrição do vídeo com algumas lojas virtuais, né? E comprando por essas lojas, né? Comprando por esses links diretamente, você ajuda o Estante Etérea a continuar crescendo. Bom, então é isso. Siga o Estante Etérea aqui nessas redes sociais. Deixa o seu joinha no vídeo se você curtiu. Deixa o seu comentário, o que você acha dos Assassinatos na Rua Morgue. Se vocês gostam do texto, qual a importância que vocês dão para esse texto, né? Se vocês já tinham pensado nisso antes. Eu quero interagir com vocês, deixem sua opinião aí. Se inscreva aqui no canal, tem vídeos aqui, recomendações de vídeos aqui para vocês. Um forte abraço para todo mundo, até a próxima. Tchau, tchau.